Muito está se falando sobre John Kennedy e eu decidi gravar um vídeo até de certa forma como uma atualização de opinião, se é que a gente pode chamar assim. John Kennedy falou do Fluminense nessa semana no Instagram, John Kennedy fez gol de novo essa semana no Instagram, e eu tenho certeza que na sua cabeça, se você quer muito a volta de John Kennedy, você tem a certeza que ele vai dar certo, tem lá no fundinho uma perguntinha falando: cara, será que ele tá de boa mesmo? Será que ele tá bem mesmo? Da mesma forma que o inverso também vale. Se você tem a certeza que John Kennedy vai dar errado, de que é só ele bater no Rio de Janeiro pra voltar toda aquela confusão que ele tava, lá no fundinho tem uma pergunta pra você. E aí, será que ele não dá certo, não? Será que não tem correção? E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, mas obviamente sou tricolor de coração. E acho válido esse vídeo aqui sobre o John Kennedy, principalmente porque a gente está falando de um jogador que já teve propostas de 5 milhões de euros, pelo menos é o que eu já consegui apurar, né, de que já houve proposta por ele nesse valor. Então, obviamente, que é um cara que a gente não pode descartar em momento nenhum, e é um cara que está em evidência. Primeiro, né, aquele gancho, né, para quem não tem noção do que está acontecendo, não tá entendendo. John Kennedy está fazendo uma estreia meteórica no Campeonato Paulista. Ele fez 3 gols na estreia, a Vera mesmo, como titular do time da Ferroviária, né, que é o time que ele está emprestado, contra o Água Santa. Ele não marcou nos 3 jogos seguintes, né? São Paulo, Santo André e Red Bull. O time da Ferroviária também é muito ruim, de lá pra cá não ganhou mais, tem uma vitória no campeonato. Mas nos últimos 3 jogos ele fez contra o Santos, fez contra o Mirassol e fez contra o Botafogo de São Paulo, totalizando 7 jogos e 6 gols. Ou seja, obviamente num campeonato difícil, como é o Campeonato Paulista, ele começa a se destacar e começa a chamar atenção, também a nossa atenção. Bem, tem notícia também sobre isso. Após o Campeonato Paulista se encerrar, né, John Kennedy deve voltar ao Fluminense. Aí você fica naquela, quando que é que se encerra, quando se encerra o contrato? A lógica é meio óbvia, né, assim, de que a Ferroviária tem até o final do Campeonato Paulista. Ela provavelmente fez um contrato ali, não sei exatamente a data que o Paulistão acaba, mas chutaria que é junto com o Campeonato Carioca, ali por volta do meado de abril, 15 de abril, por aí. Deve estar se encerrando o Campeonato Paulista. Só que, obviamente, se a Ferroviária que não tem um calendário aí pro resto do ano também recheado, e o empréstimo de John Kennedy não é para as outras coisas, se ela for eliminada até rebaixada, né, com risco até de rebaixamento, no dia 5 de março, né, que é a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, ele pode regressar ao Fluminense, já que a janela ainda está aberta. Então, numa dessa, ele poderia voltar, o Fluminense poderia encerrar esse empréstimo e ele voltar para poder já começar a preparação, tem Libertadores e etc. Enfim, então, dado ali o contexto de John Kennedy, é importante a gente começar a opinião aqui já falando o seguinte: o problema de John Kennedy no Fluminense, ele nunca foi só futebol. Por que eu tô falando isso? Por que eu usei o só? Talvez muita gente já tenha me ouvido falar que o problema de John Kennedy nunca foi o futebol no Fluminense. E beleza, isso é uma verdade, mas isso não é uma verdade completa. Por que isso é uma verdade? Primeiro eu vou falar. Porque o fato de John Kennedy ter subido, e a gente já ter ouvido pelo menos umas 4 matérias, chutaria aí que são um pouco mais fortes, sobre problemas disciplinares. Você vai ter ali desde caso do John Kennedy, o carro dele envolvido, ele emprestar o carro dele para pessoas dirigirem que não tinham habilitação, esse carro ser apreendido com droga dentro em Itaboraí. Vai desde isso até ele discutir com o treinador no Sub-23, passando também por ele ter uma fissura no dedo numa representação no ano de 2022, em que fez ele ficar fora um bom tempo e que ele estava fora. Essa lesão aconteceu justamente porque ele estava jogando um campeonato de comunidades no Rio de Janeiro, São Gonçalo, alguma coisa assim. Então, assim, ele tem muitos problemas fora do campo. Então, essa é uma verdade. Mas por que ela não é uma verdade completa, você dizer que o problema de John Kennedy ele é só fora de campo?
porque ele não é só fora de campo a partir do momento em que isso começa a influenciar dentro de campo. Muita gente fala assim, pô, tem que deixar o moleque curtir e tal, futebol, não se faz mais futebol como antigamente e tal. E assim, essa frase é verdadeira, não se faz mais futebol como antigamente. O futebol de hoje, ele não perdoa o Romário, ele não perdoa o artilheiro que cagava pro treino, ia pra praia, ia beber, ia pra noite, no dia seguinte ele ia fazer 2, 3 gols, porque ele era assim. O futebol de hoje não é a mesma coisa, não se faz futebol como antigamente. Você pode gostar disso, achar que futebol, entretenimento, novidade, você pode achar isso uma merda, falar, não, no meu tempo era melhor, era muito mais legal, o futebol agora tá muito Nutella, mas o que você gosta ou você deixa de gostar, pouco importa porque a realidade é. E a realidade é que não se faz futebol como antigamente. Então, o que acontece com o John Kennedy? Ele entra nesse ritmo maluco dele, ele até vai bem, faz 2 gols contra o Flamengo, ele já nesse ritmo alucinado. Talvez seja até mais literal, mas já nesse ritmo assim. Mas não se sustenta. E aí ele faz um ano de 2022 horroroso, como foi o ano de 2022 dele, em que ele não fez um gol. Não, mas e o da base? Ele estava jogando no Sub-20 já com 2 anos de experiência no profissional. Ele ia ter algum destaque, como teve na Copinha e como teve nos torneios de base, ali na reta final dos torneios de base, mas ainda assim um nível bem abaixo do que se esperava dele. Só pra vocês terem noção do que é a passagem de John Kennedy pelo Fluminense, a gente tende a ficar muito marcado por aqueles 2 gols no Fla-Flu, pelo gol dele contra o Ceará lá atrás, aquele início meteórico ali com o Marcão no final de 2020, Coritiba, Ceará e tal. Mas o Fio trouxe um número muito impressionante pra mim nessa quarta-feira no WhatsApp. O John Kennedy já tem, como eu falei, 7 jogos e 6 gols pela Ferroviária. É o mesmo número de gols que ele tem pelo Fluminense. 6 gols, em 2 anos. O finalzinho de 20, 21 inteiro, 22 inteiro. 2 anos e um pouco, 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Nesses 2 anos e 2 meses, ele fez a mesma quantidade de gols que ele fez na Ferroviária em 7 jogos com a cabeça no lugar. Durante essa semana, ele postou story ali, respondendo a galera, falando de jogar no Flamengo, que não jogaria, que a camisa dele dá alergia, a camisa do Flamengo daria alergia nele e tal, tudo aquilo. Mas também sendo cobrado até pela cônjuge dele, não sei exatamente como ele chama, se chama de esposa, namorada, sei lá, de que ele tá com a cabeça no lugar, de que ele agradece ao Fluminense e ele sabe que ele fez merda e tudo isso. E isso é importante porque os números estão acontecendo agora. John Kennedy, artilheiro do Campeonato Paulista, provavelmente o Campeonato Estadual, provavelmente não, com certeza, o campeonato abaixo de Copa do Brasil e Brasileirão, talvez o 3º maior campeonato do Brasil. Acho que hoje, internamente, diria que a gente vai para Brasileirão, Copa do Brasil, Paulista, você vai ter ali Copa do Nordeste, que reúne vários estados, vai meio que por aí. Não tô lembrando aqui nada, você vai falar Supercopa, mas aí é um jogo só. Mas acho que é isso, talvez eu esteja esquecendo de algum, mas acho que é isso. Então assim, ele tá vendo as coisas fluírem. Você vai falar, pô, Gabriel, mas lá ele tá sendo titular e tal. Tá, então você quer um dado? Ele teve, se eu não tô enganado, acho que 9 jogos em que ele foi titular no Fluminense, jogando pelo menos ali uns 50, 60 minutos. Que é o tempo ali de você tá mal e o treinador te tirar também, que não vai te deixar 90 minutos direto você estando mal. Ele fez 2 gols que foi só no jogo contra o Flamengo. Foi só naquele jogo contra o Flamengo. Todos os outros gols, ou partida boa que ele fez, ele entrou na reta final e deixou um gol. Então assim, ele teve oportunidades também no Fluminense. E na maioria das vezes até em times melhores, né? Ele tinha oportunidade no Fluminense contra a Chapecoense, sei lá, jogando contra o Oriente Petroleiro, sei lá. É totalmente diferente, ele era muito superior, totalmente diferente dele ter oportunidade na Ferroviária contra o São Paulo, contra o Red Bull Bragantino, contra o Santos, contra o Botafogo de São Paulo, enfim, todos esses pontos. Então assim, nesse momento, se você pegar ali a lógica do John Kennedy, enfim, dentro da Ferroviária e como ele tá jogando, tem muita coisa ali que é fruto da parte de fora, né, do futebol. Até vim aqui atualizar uma situação, ele tem 8 jogos, né, porque teve o jogo contra a Portuguesa, que foi nessa quarta-feira, ele jogou, não fez gol, então são 8 jogos, 6 gols. Essa média tá bem mais alta, né, do que era o padrão do John Kennedy, né. Então, nesse momento, acho que tem esse fator. Ele sabe que fora de campo, essa é, como eu falei lá atrás, né? Essa é uma verdade, mas ela é uma verdade incompleta. John Kennedy não foi mal no Fluminense. Não, John Kennedy não funcionou no Fluminense só pelo extracampo. Não acho que seria só pelo extracampo. O dentro de campo dele foi muito afetado pelo extracampo. Muito afetado pelo extracampo. A ponto de o dentro de campo também ser um problema.
Ele voltando agora, ele tem vaga, Gabriel? Você voltaria? Eu costumo dizer que eu banco o que eu falo, eu não sou engenheiro de obra pronta, mas que eu também não morro abraçado com a minha opinião. Se a minha opinião tá me afundando, né? Se a minha opinião eu tô vendo, ele minha opinião, dê a opinião de que Diniz é bom. Aí eu vou pra um mais fácil, né? O Odair Hellmann, por exemplo. O Odair Hellmann era um que eu critiquei muito o Odair enquanto tava aqui. E depois eu percebi, agora ele tá até mal no Santos agora, mas eu percebi que tinha muita coisa interessante e assim, beleza. Minha opinião tava lá afundando nos resultados de Odair Hellmann e eu tava errado nesse ponto. Então não tenho medo de mudar de opinião se eu ver que eu tô indo pra um caminho errado. Quando o John Kennedy ele foi pra Ferroviária, enfim, e ele começou a se destacar, fez os gols, etc. Eu lembro de ter feito um tweet que era tipo assim. Eu até procurei aqui o tweet, mas não consegui achar exatamente. Mas era algo no sentido de que se ele desse valor a essa chance, se ele jogasse bem, fosse bem pela Ferroviária, era a nossa chance de vender John Kennedy e se livrar desse problema o mais rápido possível. E aí algumas pessoas até acharam, pô, mas não daria pra usar e tal. E eu era bem radical na opinião de que a gente não podia errar duas vezes. Como eu falei na abertura disso aqui, o Fluminense chegou a ter uma proposta de 5 milhões de euros pelo John Kennedy, teve uma de 6 pelo Martinelli. No caso do Martinelli é outra situação, só coloquei aqui agora. Mas no caso do John Kennedy, tenho certeza que se perguntar a cada 10 dentistas, vão falar que queriam que fosse vendido John Kennedy. Imagina, 5 milhões de euros ter caído agora na conta, 25, 20, 30 milhões de reais por um jogador que foi um problema muito grande. Óbvio, na época a gente não saberia o futuro, não tem como falar, né? Então, eu tinha essa opinião radical de que John Kennedy não poderia voltar para o Rio de Janeiro. Ele voltaria para o Rio de Janeiro, seria um problema, e o Fluminense perderia uma oportunidade de 2, 3 milhões de euros, sei lá, de vender o jogador. Mas, como eu falei, eu não morro abraçado na minha opinião, não. Não tem como, assim, eu sei da relação que o Fernando Diniz, mas principalmente o Paulo Angione tem com o John Kennedy. É uma relação muito próxima, entre aspas, ali, de confiança. Até esse empréstimo foi uma insistência grande também do Paulo Angione para que ele fosse emprestado para a Ferroviária e desanuviasse do Fluminense. A gente sabe que talvez até o próprio John Kennedy não aceitasse ser vendido, mas é um ponto central, da minha opinião, é de que John Kennedy ele tá fazendo tudo certinho para fazer por merecer essa segunda chance do Fluminense. Eu acho que não é... O John Kennedy não vai dar outra chance pro Fluminense, não é nada disso, depois desse ponto do Ferroviária. Mas, às vezes, a gente precisa simplesmente abraçar a segunda chance. É o que o John Kennedy irá receber. Não vai ser só a segunda, né? Já foram várias as chances que o Fluminense deu ao John Kennedy. E aí, eu lembrei desse tweet aqui que eu fiz na estreia do Campeonato Paulista. John Kennedy tem que perceber que seu problema é fora de campo. 2 gols na estreia pela Ferroviária. Depois o John Kennedy acabou fazendo o terceiro no último minuto, né, do jogo. Então seriam 3 gols na estreia pela Ferroviária. O comportamento agora precisa ser mais de estou aqui comportado e estou rendendo do que de não me quiseram lá e agora aqui eu tô provando meu valor. Bola ele tem, precisa ter cabeça. E tá mostrando isso ao longo do Campeonato Paulista também, né? Com cabeça tem bola. Sem cabeça, não tem frase duplo sentido aí, né? Com pensamento, com psicológico, vamos trabalhar no psicológico aqui que não dá piada, né? Com psicológico, vai ter futebol. Sem psicológico, não vai ter. Fazendo merda, não vai ter. Não adianta, não vai ter. E esse John Kennedy não merece chance. O John Kennedy que tá na Ferroviária merece. Voltou, fez merda, aí é uma aposta. Como quase tudo no futebol é uma aposta. O Fluminense poderia ter recebido uma proposta de 3 milhões de euros pro Manuel e não ter vendido. E aí no dia seguinte o Manuel se lesionar. Futebol é uma aposta todos os dias. E é por isso que não vou fazer propaganda hoje, não é de casa de aposta não. Mas a propaganda que eu vou fazer hoje é da Golcase. Isso porque não tem nada a ver com o John Kennedy, é só a propaganda da Golcase mesmo, porque é bem legal você ter as capinhas do Fluminense, porque tem novidades por lá, tá? Já inclusive pedi as minhas. Capinha fazendo L, ó. Tem da garota aqui, né? De uma garota. E tem de um garoto. Cadê a do garoto aqui embaixo? Aqui, ó. Fazendo L. Deixa eu abrir aqui na outra página que você vai ver, ó. Abriu do garoto, mas tem da menina também. Ó.
fazendo L com as bandeiras do Fluminense lá atrás. Tem para vários modelos de celular. 99% tem. Se o seu celular não tá lá, troca de celular e se vira aí. Mas a maioria tem. Aí tem a do Fred fazendo coração, mas agora tem a do Cano aqui também, ó. O escudo do Fluminense com o L sendo feito. Tem a do Fluminense vai jogar também, que essa eu achei sensacional, tá? Sensacional. Essa aqui é a capinha de jogo. Pra quem gosta de ir em jogo, tem como botar seu nome aqui embaixo também, que é legal. Pra quem gosta de ter várias capinhas pra fazer várias coisas e tal, eles têm essas paradas, né? Tem uma promoção bem legal rolando no site, que é, se você comprar, é aniversário da Golcase, né? Pra quem não tá sabendo, tá? Eles meteram uma fantástica fábrica de Golcase, é isso? A fantástica fábrica Golcase. A cada 2 produtos que você comprar, você leva 4. Tá? Só para poder destacar. Então, se você vai comprar capinha, como eu falei, você pode ter uma capinha para o estádio, pode ter uma capinha para eventos sociais, você quer que é um pouco mais elegante, pode presentear alguém com a capinha, tem aqui a da menina, a da outra menina aqui, a do garoto aqui embaixo, você pode botar nomes, ó, nas capinhas também. E ainda pode meter uma capinha para ir pro jogo, né? 3 cores que traduzem tradição, essa aqui é boa para viajar, eu tenho essa daqui, uso para viajar. Pode meter uma capinha também de camisa, né? As capinhas de camisa, ó, de nome Rio 95, tem a azul aqui ainda, camisas mais antigas, cinza, pode meter capinha da seleção, pode escolher o que quiser, são 4 capinhas e você só paga 2, beleza? O link tá aqui embaixo, vou deixar para já facilitar a tua vida, mas se você quiser, você também pode escanear esse QR Code que tá aparecendo aqui do lado. E aí, vai dar mole igual o John Kennedy? Ou vai ficar esperando a segunda chance, não sei o quê? Cara, usa o cupom Raiz Tricolor, porque além de ter esse desconto que tá tendo lá, se você botar o cupom Raiz Tricolor, você ganha mais desconto ainda. É cumulativo o desconto, tá? Então aproveita, vai lá, não demole igual o John Kennedy deu no Fluminense, mas aproveite a sua chance na Ferroviária de comprar a capinha da Golcase. Tamo junto, até a próxima, valeu!